Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje vamos estudar sobre a lição de segunda-feira com o título Paulo no Areópago, perdão. Esse lugar, irmãos, são duas expressões gregas que vêm de Ários, nos ares, e Pagos, ou colina. Um lugar que era, na verdade, nas colinas. E esse lugar aqui é definido como um lugar famoso de ponto de encontro. Era um local onde se debatia assuntos judiciais. Era como se fosse o Supremo Tribunal de Justiça, aquilo que a gente poderia tratar ou ver como um ponto onde as pessoas iam ali para debater situações. O comentário bíblico adventista, falando sobre esse lugar, ele diz assim, ó: o lugar era um famoso ponto de encontro do conselho ateniense, que assumiu este nome por causa da colina onde ele se reunia. Esse conselho, que atribuía sua origem a Atena, a deusa patrona da cidade, era o tribunal mais antigo e venerado de Atenas. Então esse era o local onde Paulo se encontrava. E um ponto que merece consideração era o assunto ali tratado. Ali, irmãos, existiam vários filósofos, e especificamente os dois maiores, considerados como os epicureus, né, que vieram da filosofia de Epicuro, aquele que viveu ali no quarto século antes de Cristo para o início do terceiro século. E o outro também era os estoicos. Os estoicos eram adeptos a Zenão ou Zeno. Era um outro filósofo também da época que era considerado como muito respeitado e também viveu ali contemporâneo a Epicuro. Quando nós vemos esses dois pontos assim primordiais, né? Esses dois filósofos, e o comentário chega a descrever que esses dois filósofos eles eram os mais respeitados daquela época, e essas pessoas eles eram adeptos às suas filosofias. Interessante que esses filósofos eles pregavam e ensinavam que a vida consistia nos prazeres. Embora alguns descreviam que os prazeres sensuais deveriam ser descartados, mas eles diziam o seguinte: não tem esperança de algo depois disso. Uma vez que você venha a morrer, a pessoa não tem esperança de coisa alguma. E quando Paulo começa a ensinar sobre Cristo e a ressurreição, isso começa então a confrontar a crença deles. Eles tinham, na verdade, irmãos, uma aparência, tanto os seus adeptos, né, a aparência de que viviam uma profissão de fé, e a semelhança dos fariseus, que também eram adeptos às suas filosofias, lamentavelmente, eram como se considerássemos um povo hipócrita, que falava uma coisa, mas não vivia conforme aquilo que se ensinava. Falava-se sobre pureza, mas vivia no seu sensualismo, vivia com os prazeres desta carne, uma vez que para eles o que importava era viver como deveriam viver. E se por acaso viesse a morrer, acabasse tudo. Quando Paulo começa a ensinar para aquele grupo de pessoas que Cristo era o autor da vida, que Cristo ele ressuscitou, e Paulo, de acordo com Atos capítulo 9, teve essa experiência de verdade, né? Ele viu a Cristo, quando ele chega a dizer assim: a quem tu me persegues? A quem eu persigo? Quando ele está ali conversando com Jesus, Jesus chega a dizer para ele assim: você persegue a mim, você está me perseguindo. Quando você está seguindo os meus seguidores, você está perseguindo a mim também. E Paulo ficou sem entender, e ele perguntou: quem és, Senhor? Aí ele fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues, em nome dos seus seguidores. Eu acho isso muito bonito da parte de Cristo, porque Cristo fala que aqueles que perseguem os seus filhos estão perseguindo a ele próprio. É tanto que ele vai vindicar, no final da história deste mundo, todos aqueles que viveram sua fé com fidelidade. E aquela experiência que Paulo teve lhe deu a garantia de agora, pelo que ele vivenciou, falar com propriedade. Estou falando sobre Cristo e, de fato, o Cristo que ressuscitou. E as pessoas ficaram sem entender porque, como então dar validade a uma crença daquilo que eles não acreditavam? Validar que uma pessoa que morreu voltou a viver, o Messias ou o prometido que morreu e teve sua vida novamente devolvida. Então, assim, para eles isso era algo realmente complicado de ser aceito. Então, Paulo, diante daquela situação, ele começa agora a falar sobre este ponto. Isso de fato confrontou, mas me chama a atenção é que Paulo conhecia sobre as filosofias tanto dos estoicos quanto dos epicureus. Paulo sabia de fato a sua origem. Paulo chega a citar pensamentos filósofos daquela época, né, filosóficos daquela época, mas ele citava sob a inspiração de Cristo, sob a inspiração do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus,
Paulo foi inspirado, embora que ele citasse situações conhecidas por esses filósofos, o foco dele era sempre Cristo e a ressurreição. E aqui eu vejo que no capítulo 17 da lição, capítulo 17 do livro de Atos, o verso 21 diz assim, ó, os atenienses não faziam nada além de dizer ou falar sobre novidades. Sabe aquele povo fofoqueiro? Aquele povo que gostava de falar sobre coisas novas? E o verso 21 do capítulo 17 endossa isso. Para eles, a doutrina de Paulo, os ensinamentos de Paulo, era uma coisa nova, uma coisa extraordinária. E eles quiseram então saber sobre aquilo. Depois eles classificam Paulo como um tagarela. O tagarela, na verdade, que eles estavam aqui definindo, não era só uma pessoa, um falastrão, mas era uma pessoa que estava falando de algo sem conhecer, sem na verdade saber coisa alguma. Assim, de fato, eles definiam Paulo na expressão do que ele demonstrava conhecer sobre a expressão da ressurreição de Cristo. Então, assim, quando ele é classificado como tagarela, aí ele está falando de algo que ele não sabe o que está dizendo, ele não tem noção do que se trata. Nós não, nós somos filósofos, estudados e conhecedores. Mas Paulo, irmãos, Paulo, além de ter o conhecimento, de fato, filosófico daquela situação, ele tinha inspiração divina. E aqui eu quero finalizar o estudo com vocês de hoje, dizendo o seguinte: por mais que as pessoas que sejam sábias aos seus olhos, diante da inspiração do Divino Espírito Santo, toda sabedoria e conhecimento cai por terra. Olha o que aqui diz o livro Atos dos Apóstolos sobre esse assunto. Os mais sábios entre seus ouvintes ficaram admirados ao analisar sua argumentação. Paulo mostrou estar familiarizado com as obras deles de arte, literatura e religião, mas ainda assim sobressaía no conhecimento de Cristo. Assim devemos ser nós também. Podemos conhecer outras coisas, mas que esses conhecimentos nunca venham a comprometer a nossa fé, a nossa crença e a nossa esperança de Cristo e sua volta. Paulo aqui validou de onde ele se encontrava sobre a importância de Cristo e a ressurreição dos mortos. E todos aqueles que nele crerem, de acordo com o capítulo 15 e o verso 53 e 54 de Coríntios, como Paulo também refutou aquele tipo de conhecimento, voltarão a viver. E eles voltarão a viver para nunca mais morrer. Enquanto os epicureus e os estoicos ensinavam que vivamos e comamos, ou comamos e bebamos, que amanhã morreremos, a nossa vida está focada com os prazeres aqui, Paulo falava sobre um juízo vindouro. Isso não era bem aceito. Paulo falava sobre um acerto de contas na volta de Cristo. Isso era uma coisa realmente estranha, mas ainda assim, Paulo foi alcançado, foi visto por eles como alguém que trouxe uma grande admiração e realmente trouxe para eles esperança em relação àquele ponto. No decorrer dessa semana, vamos ver mais pontos que Paulo fala ainda no capítulo 17. Eu peço a vocês que nos acompanhem aqui para que juntos possamos aprender sobre a santa, boa e agradável palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra e pelos Teus ensinos, Senhor. Nos ajuda a que, mesmo embora busquemos conhecimento de outras coisas, nunca venhamos comprometer o conhecimento da Tua palavra em nossa vida. Que ela seja, de fato, lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. E que vivamos, Senhor, vivamos para unicamente obedecer ao Senhor. Perdoa nossos pecados, permanece conosco e nos dá um dia com a Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.